Muito bem, voltamos com a nossa Economia e Desenvolvimento aqui. Belo comentário aí da Lília, nossa apresentadora e coach, né, Lília? Comentários sempre atuais e importantes para o comportamento das pessoas, para as pessoas terem sucesso, porque afinal de contas nós vemos aqui todo mundo para vencer na vida, né? Exatamente. Então eu vejo a demanda conforme as coisas que me acontecem durante a semana, conforme eu percebo a sintonia dos pensamentos das pessoas, então eu entrego esse comentário de presente para o nosso telespectador. Bom, nós vamos conversar nesse espaço aqui sobre um assunto que é hoje o principal, claro, fora essa onda de corrupção que o PT instalou no país aí há muitos anos já, mas a questão que é até decorrente disso, que é a questão da segurança pública, né? Então eu vejo assim, as pessoas andam nas ruas. Outro dia eu fui num banco aqui, Banco do Brasil, aqui na Praia de Belas, e eu estava em casa, estava de short e tal, e botei um bonezinho e tal. Quando eu entrei, as pessoas se recolheram, muitas pessoas foram para o canto, achavam que eu era assaltante, porque eu estava com um boné. Aí eu tenho que tirar o boné e tal. Quer dizer, as pessoas andam assustadas, as pessoas andam angustiadas, né? Quer dizer, não há serenidade, não há paz. Esse é o grande problema, né, que a sociedade brasileira está hoje passando, que é a falta de garantia da própria vida. Quer dizer, um governo que, além de ser corrupto, de ser ladrão, de ser criminoso, que não dá a garantia de vida para a sua população, o mínimo tem que continuar? Não pode. Quer dizer, isso aí é o mínimo possível que a sociedade tem que... E eu vejo hoje aqui, por exemplo, assim, entre as instituições de grande credibilidade no país, nós temos aí o Sindicato das Empresas Transportadoras de Cargas do Brasil, aqui na seção do Rio Grande do Sul, o CETSERGS, que, ao contrário de outras entidades, como a FIERGS, por exemplo, que fica em cima do muro e tal, o CETSERGS lançou uma nota nos jornais hoje, no Jornal do Comércio, nota de repúdio. E foi muito claro aqui no final, diz assim, olha, exige-se uma solução rápida para que a vida do país volte à normalidade. E o ideal é que ela parta da própria Presidente da República, com a grandeza que se espera dos estadistas dos momentos de crise, mediante renúncia que servirá para pacificar a nação. É a primeira vez que eu leio assim, uma coisa muito clara, objetiva, direta, né, de uma entidade que reúne os motoristas, os transportadores e tal, que são afetados por várias formas, né, desse desgoverno que temos aí. Não só a questão econômica, logística, de negócios, estratégica e tal, mas sobretudo de segurança pública. Os caminhoneiros hoje estão soltos da própria segurança, a própria vida. Um Deus nos acuda para eles, porque não existe insegurança nas próprias cidades, né? Nas próprias zonas urbanas, que deveria existir, pelo menos o mínimo que fosse, imagina nas estradas. Então, parabéns ao CETSERGS, à diretoria que foi... né? Teve aquilo roxo, como dizia o Collor, e fez essa nota aí. Eu acho que as entidades como a FIERGS não pode. A FIERGS, como uma entidade tradicional, que sempre defendeu a democracia, não é porque o seu presidente seja lá do Conselho, imagino que isso não esteja pesando nele, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, e esteja com o rabo preso por esse governo, que é um governo criminoso, que está levando o país para o buraco. E nós vamos falar nesse espaço aqui sobre algo que é decorrência de tudo isso aí, de toda essa bandalheira que o PT implantou no Brasil, que é a segurança pública. Muito obrigado pela tua presença aqui, meu comentarista. Boa noite, Lili. Tudo bem? E eu te pergunto o seguinte, quer dizer, na verdade é uma briga ideológica no país, a questão da segurança pública, né? O pessoal acha que tudo que é fiscalizado, tudo que é proibido, que a lei, o objetivo de uma lei é para restringir liberdades. A lei não existe para aumentar liberdades, a lei existe para restringir liberdades. Porque se não houvesse restrição de liberdades, nós viveríamos num pandemônio. Aliás, estamos vivendo, porque o pessoal descumpre a lei, mas, na verdade, a lei existe exatamente para isso. E se discute muito a questão da segurança pública nas zonas urbanas, enfim, nossas cidades, nosso país, do ponto de vista do existe ou não a necessidade de um policiamento ostensivo ou não. O policiamento ostensivo é ou não é um elemento, um fator de inibição da criminalidade? E eu pergunto isso e transfiro para ti, meu mestre. Pois é, Silvio e Lília. Começo com um sorriso, porque é sempre um prazer estar aqui no programa, mas logo após o sorriso vem, né, a cara fechada, porque realmente o que a gente vê, está vendo, é uma situação que é lamentável, é uma coisa que eu sempre digo, está sendo cometida uma chacina contra o povo brasileiro, uma chacina, tá? Porque a gente vê aqui no Jornal do Comércio, aqui, esse anúncio aqui, que violência em 2014, o Brasil teve 10% de todos os homicídios ocorridos no mundo. Isso é um dado oficial, é uma vergonha. Então, no nosso país, a população está totalmente desprotegida. Morre mais pessoas aqui do que em países em guerra. Repito, morre mais pessoas aqui do que países em guerra. Só para ilustrar o teu comentário, o Brasil, por exemplo, hoje, porque a questão da criminalidade, dos homicídios, ela é feita mediante uma estatística comparando 100 mil habitantes e a percentagem de mortes por isso. O Brasil tem hoje 29,61% de mortes por 100 mil habitantes. Por exemplo, para comparar,
Vamos países desenvolvidos, vamos tipo França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, é 1-3. Nós temos 30, eles têm 1-3. Quer dizer, aí já se nota, né, vê a grandiosidade desta criminalidade solta que corre no Brasil. Exato, e tudo passa, inevitavelmente, pelo poder público. A gente tem um desgoverno que só se preocupa em roubar o povo brasileiro, em saquear o povo brasileiro, e até hoje nós não tivemos nenhuma medida séria voltada para a área da segurança. Então, o que isso quer dizer? Que esses que estão aí não têm o mínimo respeito pelo senhor, pela senhora que está nos assistindo. Não tem nenhum respeito pelo senhor que trabalha, que gera emprego, que produz, que faz a economia circular. Já é penalizado com essa carga tributária absurda que se tem nesse país, que praticamente inviabiliza qualquer negócio. E ainda por cima tem que conviver com assaltos e com crimes praticados por criminosos que destroem famílias, deixam crianças órfãs. Enfim, é um cenário caótico que realmente a gente vai ter que encontrar uma solução para isso. Com relação, Gustavo, ao Rio Grande do Sul, nós sabemos que, claro, a decorrência da segurança pública é uma coisa nacional, mas que se espraia por todos os estados. Os estados hoje têm autonomia, do ponto de vista, a prefeitura não tem essa ascensão toda para fazer a sua administração da segurança pública, isso fica com o estado, e os estados não têm o que tem o poder que a União tem, através da sua força pública nacional, a federal. Bom, mas acontece que no Rio Grande do Sul, especificamente, eu conheço essa questão da segurança pública, né? A Brigada Militar hoje está com efetivo cada vez menor. Ou seja, em 1983 nós tínhamos 22 mil soldados da Brigada Militar. Hoje nós temos menos que isso. Imagine só, 33 anos atrás, 22 mil soldados da Brigada Militar. Hoje temos passado todo esse período com toda a complexidade, aumento da população, da violência, nós temos menos soldados. Quer dizer, isto é uma afronta, isso é uma coisa que mostra exatamente que o governo não dá a mínima do ponto de vista de voltar a sua política para algo que seja de combater o crime. Exato, senhor. O que a gente vê em Brasília, nesse momento em que o país vive muito tenso, em que o impeachment da presidente está sendo cogitado, o que a gente vê, na maioria dos casos, são políticos preocupados com seus interesses e não com o da população brasileira. Livrar sua pele. Exato, livrar sua pele. São poucos os que realmente estão tendo a conduta de se preocupar com a população. Isso também acontece na segurança, obviamente. A segurança não é algo que eles se preocupem. A verdade é essa, a verdade tem que ser dita. Porque as leis são brandas, o criminoso é quem tem direito e o cidadão, o policial, esses são sempre os errados. A Brigada Militar está com o menor efetivo em 10 anos. Veja bem, o menor efetivo em 10 anos. Isso é um absurdo. A população cresceu, a criminalidade cresceu e o efetivo da nossa Brigada Militar, que está tentando fazer o que pode, mas é um trabalho basicamente de enxugar gelo, ela é uma vítima dessa situação, a Brigada Militar. Com certeza, soldado, até porque o soldado vive na sociedade, ele faz parte da sociedade. E são perseguidos pelos bandidos, e se eles reagirem, o soldado reagir, ele ainda é punido. Quer dizer, é tudo que o ladrão, que o bandido, que o criminoso, mas espera o quê de um governo que é bandido, assassino e ladrão também? Silvio, só deixa eu acrescentar um dado sobre isso que as pessoas não sabem. O policial militar, que no caso de uma troca de tiros, vitimar um meliante, ele é tirado das ruas, ele vai para o administrativo. Ou seja, ele tem que responder internamente, ele é penalizado pela própria corporação, por exemplo, um ato de legítima defesa. É importante também ressaltar que o Brasil está e sempre esteve entre um dos países com maior número de pessoas estressadas. Então, isso reflete automaticamente em previdência social, porque as pessoas estão, sim, se afastando mais, tanto por doença do trabalho, se incapacitando como doença do trabalho, e também por situações de pânico, estresse pós-traumático, e isso acaba gerando uma outra demanda, né, que vai muito além disso que a gente está falando aqui. Então, a nossa qualidade de vida, ela está ameaçada. E como não ficar estressado? Então, por isso que também a gente fala muito em administração de emoções, porque diante dessa crise que está dada e que não depende de nós precisamos criar estratégias para conseguir viver bem, para conseguir acordar de manhã e caminhar rumo aos nossos objetivos tendo coragem, porque hoje em dia as pessoas precisam ter coragem para sair das suas casas depois de terem sido assaltadas no dia anterior. Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso também.
Pois é, então é isso aí. Na verdade, eu acho que tu concorda, né, Gustavo, que a questão do policiamento ostensivo, ela é importante. Eu me lembro que na década de 70, ainda nós estávamos na chamada ditadura militar, que nem foi tão ditadura, foi dita branda, na verdade, essa é a verdade. Não matou aqueles criminosos que, se tivesse matado, não estariam hoje roubando no Brasil. Bom, mas naquele tempo, andar na rua era maravilhoso. Nós tínhamos os Pedro e Paulo, né? O Pedro e Paulo eram dois soldados, eles andavam em dupla e não havia rua, seja na zona urbana ou suburbana das cidades, no interior, nas estradas, que não houvesse um PM. Isto, de certa maneira, inibia os criminosos. Mas o secretário de Segurança aí, não é só a questão dele, né? Quer dizer, hoje esta ideologia de esquerda que está aí, ela acha que o marginal, o bandido é marginal porque a sociedade o excluiu. Quando, na verdade, o PT tem uma coisa muito contraditória. Ele diz que tirou a pessoa da pobreza, mas antes eles diziam que era a pobreza que gerava criminalidade. Ora, é uma coisa contraditória. Se deixou de existirem pobres no Brasil, como diz o assassino, o bandido criminoso Lula, e a criminalidade aumentou, então não era a pobreza que gerava a coisa. Então, isso se desmonta, esta ideologia, essa coisa de fanatismo do PT que quer dizer que as coisas são como eles querem que seja, e não são, na real, elas não se sustentam com o mínimo fundamento. Mas o policiamento, para concluir, o policiamento ostensivo é importante, né? Na tua concepção. Com certeza. O problema é que tem duas coisas que tem que ser chamada a atenção, que o telespectador tem que se atentar disso. A questão do Pacto Federativo, em que a União ela fica com 70%, em torno de 70% do que é arrecadado no país, os estados um pouco menos, e o município menos ainda. Só que deveria ser o contrário, porque o município que realmente é quem vai combater. É onde acontecem as coisas. Aí nós temos aqui uma situação que eu acho um absurdo, que é o que o município investe pesado na EPTC, que só serve para multar, não ajuda a trânsito, porque o trânsito de Porto Alegre também está cada vez pior. Né? E aí se investe em câmeras de tecnologia que são caras, se investe em fazer blitz para multar e tirar o dinheiro das pessoas, que isso é a única intenção. Tá? Não vamos ficar aqui de enrolação. Tá? Essa EPTC só serve para arrecadar. Tinha que ser feita uma auditoria na EPTC. Né, seu capelar, tinha que ser feita uma auditoria, seu prefeito. Tá? Mas assim, por que ao invés de pegar esses recursos também, não se investe o quê? Na Guarda Municipal? Por que não vai fazer blitz? Por que não vai fazer lá nas favelas, nas comunidades carentes de Porto Alegre, que o poder público não vai? E onde acontece tráfico, onde traficantes estão mandando, onde o cidadão que trabalha, honesto, que precisa morar lá, às vezes é expulso de suas casas pelos criminosos. Por que vocês não vão lá? Por que não se investe nisso? Tá então, certo. Esse é o recado que tem que ser dado. Verdade. Bom, vamos no rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.